E aí, pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso descarrego de súmulas de Direito Tributário. Meu nome é Marcos Oliveira, eu faço parte aqui da equipe de tributário junto com o Alessandro, junto com a Carol, com o Darlan. É um grande prazer estar aqui hoje aqui com vocês para nós descarregarmos as súmulas de Direito Tributário do Supremo Tribunal Federal. O nosso querido Alessandro Spielbock está aí com as súmulas do STJ, dividiu comigo essas súmulas. Então o Alessandro vai marcar, vai, enfim, descarregar com vocês as súmulas do STJ, que são importantes, e eu fiquei incumbido de descarregar as súmulas do STF. Se você foi aluno, se você foi nosso aluno, você já está com essas súmulas marcadas, a grande maioria delas, pelo menos, então mantenha a marcação que nós fizemos durante as aulas. Eventualmente, se alguma súmula não foi marcada, marque de acordo com o evento, marque de acordo com o que nós vamos orientar hoje. E se você não foi nosso aluno, você tem a oportunidade agora de marcar todas essas súmulas do STF e do STJ. Nesse bloco a gente vai começar pelas súmulas vinculantes do STF, que sem sombra de dúvidas aparecem muito na prova, e em seguida a gente marca as súmulas não vinculantes do STF. Beleza? Vamos começar então, nosso trabalho é longo. Comecemos então pelas súmulas vinculantes do STF, começando pela súmula vinculante 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77, e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Marquem inconstitucionais e marquem prescrição e decadência. Lembrando que se você foi nossa aluna, se você for nosso aluno, essa súmula já está marcada, mantenha a marcação de acordo com o que nós fizemos, tá bom? Só verifique aí se você marcou mesmo. Então, marquem inconstitucionais e marquem prescrição e decadência. Súmula vinculante 19, importante. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 1452 da Constituição. Marque a palavra taxa, a palavra lixo e a parte final não viola o artigo 1452 da Constituição. Súmula importante, né? O Supremo entende que a taxa de coleta de lixo é uma taxa constitucional, não viola o texto constitucional. Súmula vinculante 21 é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Marquem inconstitucional, marquem depósito e marquem recurso administrativo. O Supremo entende que não é possível, mesmo por meio de lei, exigir como garantia recursal, exigir como condição de admissibilidade de recurso depósito ou arrolamento de bens. Isso fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula vinculante 28 é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Marquem inconstitucional, marquem depósito e marquem ação judicial. Eu sempre brinco e digo que a súmula vinculante 28 é uma irmã, uma prima, uma parente muito próxima da súmula vinculante 21. A única diferença é que a 21 fala de recurso administrativo e a 28 fala de ação judicial. Então não é possível exigir como condição de ação para discutir crédito o depósito do valor do crédito discutido. Isso também fere aí os princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula vinculante 29 é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula importante, tratada em sala de aula. Marquem constitucional, marquem cálculo de valor de taxa e marquem um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. São as palavras-chave aí importantes nessa súmula, né? O STF entende que o que é proibido pela Constituição é apenas a identidade de base de cálculo. Mas é possível sim utilizar para calcular uma taxa um ou mais elementos que sejam inerentes, que sejam próprios da base de cálculo de um imposto. O exemplo legal de cair em prova é a área do imóvel. A área do imóvel não é a base de cálculo do IPTU, mas é utilizado para calcular a base de cálculo. É utilizado para calcular o valor venal do imóvel. Esse elemento, a área do imóvel, pode ser utilizado para calcular uma taxa de acordo com a súmula vinculante 29 do STF. Então, atenção para essa súmula
Súmula importante. Súmula vinculante 31. É incondicional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, sobre operações de locação de bens imóveis. Marquem incondicional, marquem ISS e marquem locação de bens móveis. Súmula vinculante 22. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Já caiu essa súmula em prova de segunda fase. Marquem ICMS e marquem salvados de sinistro. ICMS e salvados de sinistro. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Marquem iluminação pública e marquem taxa. Lembra, gente, que isso inclusive é visto em aula, embora a taxa de iluminação pública seja inconstitucional, a contribuição para o serviço de iluminação pública é constitucional. Artigo 149-A da Constituição. Então, eu sempre digo, prestem atenção no enunciado. O enunciado que traz taxa de iluminação pública traz uma taxa inconstitucional. Mas é possível, de acordo com o artigo 149-A da Constituição, a cobrança de contribuição para o serviço de iluminação pública, a tal da COSIP. Perfeito? Muita atenção. Súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Marquem ICMS e marquem desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante 50, também importante. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, visto também em sala, né? Então, marquem altera o prazo de recolhimento e marquem princípio da anterioridade. Então, marquem altera o prazo de recolhimento e marquem princípio da anterioridade. Súmula vinculante 52, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Aqui a gente vai marcar alugado a terceiros, artigo 156C da Constituição e aplicado nas atividades. Então, marquem alugado a terceiros, artigo 156C da Constituição e aplicado nas atividades. Cuidado, gente! Essa situação da súmula vinculante 52 é a situação em que uma entidade imune aluga o seu imóvel a terceiro. Por exemplo, um partido político. Agora, no caso da igreja, essa pergunta inclusive eu costumo receber, no caso da igreja, mesmo que a igreja seja apenas inquilina do imóvel, esse imóvel tem imunidade de IPTU. Esse imóvel tem imunidade de IPTU. A súmula vinculante 52, que também se aplica às igrejas, é a situação em que a igreja tem um imóvel, ou o partido político, ou qualquer entidade imune lá da Constituição do 156C e B, aluga esse imóvel a terceiro. No caso da igreja, o contrário também vale. Então a igreja não é proprietária, ela aluga, ela é inquilina desse imóvel. O imóvel é imune. Isso foi incluído na Constituição, tá bom? Então também aqui tem imunidade do imóvel alugado à igreja. A igreja é inquilina. Muita atenção para esse detalhe. Súmula vinculante 57, a imunidade tributária constante do artigo 156D da Constituição aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, ainda que possuam finalidades acessórias. Marquem imunidade, marquem artigo 156D, marquem livro eletrônico e marquem suportes exclusivamente utilizados. É a imunidade cultural, a imunidade que é prevista no artigo 156D, que vale também para o livro eletrônico, para o e-book. E também para aqueles equipamentos que fazem um suporte material, que sejam utilizados exclusivamente para a leitura dos e-books. Bom, súmula vinculante 57 é uma súmula muito importante. E a última súmula vinculante, que já caiu em prova, súmula vinculante 58, inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributados, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Marquem IPI, marquem insumos isentos sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis
e marquem princípio da não cumulatividade. São os 3 temas aí tratados, os 3 pontos importantes tratados nessa súmula. Quando entra na indústria um insumo que é isento, um insumo que é sujeito a alíquota zero, um insumo que é não tributável, isso não gera acreditamento de IPI. Certinho? Bom, vamos agora passar para as súmulas não vinculantes. Então, nós marcamos as súmulas vinculantes e agora nós vamos marcar as súmulas não vinculantes. Claro, tem muitas súmulas não vinculantes, gente, que perderam todo o sentido ao longo do tempo. Então, essas a gente nem vai marcar, tá bom? A gente vai marcar aquelas que podem ser cobradas. E aí vamos começar pela súmula 67. É inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro. Aqui fala, na verdade, do princípio da anterioridade anual. Então, marquem inconstitucional e marquem mesmo exercício financeiro. Súmula 70, uma súmula muito importante. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Marquem interdição de estabelecimento. O Supremo entende que não é possível, como meio coercitivo para a cobrança de tributo, o fisco interditar um estabelecimento impedindo que aquele estabelecimento funcione. Isso é uma sanção política indireta, de acordo com o Supremo. Súmula 71, nós não vamos aplicar. Mesmo que ela conste o seu vade-mecum, você não vai aplicar a súmula 71. Porque essa súmula ela fala que não cabe restituição de indébito de tributo indireto. E nós temos uma outra súmula, que daqui a pouco a gente vai marcar, a súmula 546, que admite, com base no artigo 166 do CTN, e vocês sabem disso, a restituição de tributo indireto. Então nós não vamos marcar e não vamos utilizar na prova a súmula 71. Súmula 74, também não vamos aplicar essa súmula, ela contraria a súmula 583. Então também nós não vamos marcar a súmula e nem aplicar, não é? A súmula 74 do STF na prova, mesmo que ela conste aí ainda do seu vade-mecum. Súmula 75. Sendo o vendedor uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador. Marquem vendedor uma autarquia e marquem imposto de transmissão inter vivos. Quer dizer, o comprador do imóvel vendido por uma autarquia não se beneficia da imunidade da autarquia. Ele vai pagar ITBI. Certinho? Súmula 108. É legítima a incidência de imposto de transmissão inter vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local. Marquem imposto de transmissão inter vivos e marquem ao tempo da alienação. Súmula 110. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção ou parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. Marquem imposto de transmissão inter vivos e marquem construído ao tempo da alienação do terreno. Imposto de transmissão inter vivos e construído ao tempo da alienação do terreno. Súmula 111. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a restituição ao antigo proprietário de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua desapropriação. Marquem imposto de transmissão inter vivos e marquem deixou de servir à finalidade da sua desapropriação. Súmula 112. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Já caiu essa súmula, hein, gente? O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, ou seja, ao tempo da morte. Então, marquem imposto de transmissão causa-mortes e marquem ao tempo da abertura da sucessão. Não importa aqui quando o inventário é aberto, quando efetivamente se partilha os bens, não. O que vale aqui é o momento da abertura da sucessão, o momento da morte. Aqui a gente está aplicando o princípio da irretroatividade. Súmula 113. O imposto de transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Então, marquem imposto de transmissão causa-mortes e marquem data da avaliação. Súmula 114. O imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Marquem imposto de transmissão causa-mortes e marquem homologação do cálculo. Então, marquem imposto de transmissão causa-mortes e marquem homologação do cálculo. Próxima súmula 115, sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante com a homologação do juiz,
não incide o imposto de transmissão causa-mortes. Marquem honorários do advogado e marquem imposto de transmissão causa-mortes. Súmula 323, também muito importante, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Marquem apreensão de mercadorias e marquem meio coercitivo. O STF entende que o fisco não pode, para cobrar tributos, para exigir, para forçar o contribuinte a pagar tributos, apreender as mercadorias do contribuinte. Perfeito? Isso é um meio coercitivo indireto de cobrança, uma sanção política, e aí o STF entende que isso seria inconstitucional. Importante também, aliás, muito importante essa súmula. Súmula 326, é legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a transferência do domínio útil. Marquem imposto de transmissão inter vivos e marquem domínio útil. Súmula 326, então marquem imposto de transmissão inter vivos e marquem domínio útil. Súmula 329, o imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. Marquem imposto de transmissão inter vivos e marquem transferência de ações. Súmula 329. Próxima súmula, súmula 331, desculpem, é legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Marquem imposto de transmissão causa-mortes e marquem morte presumida. Súmula 336, a imunidade da autarquia financiadora quanto ao contrato de financiamento não se estende à compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento. Marquem imunidade da autarquia financiadora e marquem compra e venda entre particulares. Súmula 418, atenção com essa súmula. Ela diz que empréstimo compulsório não é tributo, ou seja, ela está desatualizada, porque a gente sabe que empréstimo compulsório tem sim natureza tributária, está previsto no artigo 148 da Constituição. Então nós não vamos marcar essa súmula não vai ser aplicada por você. Além disso, ela fala que a cobrança, a arrecadação do empréstimo compulsório está sujeita à autorização orçamentária. Isso não existe mais, né, gente? Antigamente existia o princípio da anualidade. Não confunda a anterioridade com a anualidade, são coisas diferentes. Antigamente, antes da Constituição de 88, existia o princípio da anualidade, que é exatamente dele que trata a súmula, mas não existe mais esse princípio. Então nós não vamos aplicar a súmula 418. Súmula 435, o imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia. Marquem transmissão causa-mortes e marquem sede da companhia. Sede à companhia. Súmula 439, estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos de objeto da investigação. Aqui a gente vai marcar fiscalização tributária e vamos marcar quaisquer livros comerciais. Súmula 539 é constitucional a lei do município, que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Nós vamos marcar imposto predial urbano e vamos marcar que não possua outro. Súmula 539, então marquem imposto predial urbano e marquem que não possua outro. Súmula 542 não é inconstitucional, ou seja, é constitucional. Né? Cuidado com essa súmula. Não é inconstitucional, ou seja, é constitucional. A multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Marque não é inconstitucional e marque multa. Súmula 544. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. A gente chama isso aqui de isenções onerosas. Marquem isenções e marquem condição onerosa. Súmula 545, importante, preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Atenção para essa súmula, ela é muito importante, mas ela tem um problema de ordem técnica. A parte final dela, gente, não vale mais, não tem validade. Ela fala que a cobrança da taxa é condicionada à previsão orçamentária. Isso não existe mais. Agora há pouco eu falei disso.
Era o que nós tínhamos antigamente chamado princípio da anualidade. Nós não temos mais esse princípio. Então a parte final da súmula não interessa para nós. O que interessa é o começo, que faz a diferença entre preços e taxas. Preços e taxas, preços de serviços públicos e taxas não se confundem. Porque estas, ou seja, as taxas, diferentemente dos preços, são compulsórias. É aí que a gente para. Né? Então a súmula diz, olha, preço de serviço público e taxa não se confunde, porque a taxa é compulsória e o preço de serviço público não é. Marcos, um exemplo de preço, pedágio. O pedágio que se paga em rodovia. Nós vimos que não é taxa, que não tem natureza tributária. Então são coisas distintas. Um é compulsório, o outro não é compulsório. Súmula 546. Cabe a restituição de tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure, o contribuinte de direito, não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. Marquem, cabe a restituição do tributo e marquem, contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de fato. Súmula 546 já apareceu na prova de segunda fase, a súmula que fala da restituição dos tributos indiretos. Ela tem relação aí com o artigo 166 do CTN. Essa súmula é muito recorrentemente exigida na segunda fase. Atenção para ela. Marquem, cabe a restituição do tributo e marquem, contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de fato. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadoria nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Marquem, não é lícito. Marquem, despache mercadorias e marquem atividades profissionais. A gente tem também aí um reconhecimento do Supremo de que isso seria uma sanção política, seria um meio coercitivo indireto de cobrança, que de acordo com o Supremo não tem validade, seria uma cobrança coercitiva e ilegal. Súmula 553, o adicional ao frete para renovação da marinha mercante é contribuição para fiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra D do inciso 3 do artigo 19 da Constituição. A referência aí, gente, é a Constituição antiga, a Constituição anterior. Mas é importante lembrar que as imunidades genéricas, né, as imunidades do 156 da Constituição, que são aí as correspondentes a essa imunidade citada pela súmula, só alcançam impostos. Lembra a imunidade dos partidos políticos, a imunidade das igrejas, a imunidade das entidades assistenciais, elas só alcançam impostos. Como o adicional ao frete de renovação da marinha mercante não é imposto, é uma contribuição, para ser mais exato, uma CID, né, uma contribuição de intervenção, então ela não é alcançada pela imunidade genérica do artigo 156. Eu sei que aqui nós não temos referência ao artigo 150, inciso 6º, porque essa súmula é antiga. Ela faz referência ao artigo da Constituição anterior. Mas, fazendo um paralelo, é apenas para lembrar que as imunidades genéricas do 150, inciso 6º da Constituição, só alcançam impostos, não alcançam outras espécies tributárias. Marquem aqui AFRMM, ok? E marquem não sendo abrangida pela imunidade. Súmula 563 foi cancelada. Então, se você ainda tem essa súmula no seu vade-mecum, não marque essa súmula, não considere essa súmula. Ela foi cancelada faz um tempo já, então provavelmente no seu vade-mecum não aparece. Mas, de qualquer forma, se você tiver com algum vade-mecum em que tem essa súmula foi cancelada. Súmula 572. No cálculo do imposto de circulação de mercadorias devido na saída de mercadorias para o exterior, não se inclui fretes pagos a terceiros, seguros e despesas de embarque. Gente, essa súmula ela não tem mais sentido, porque hoje, vocês sabem, o ICMS não incide nas exportações. Nós temos uma imunidade de ICMS nas exportações. Então essa súmula 572 ela não tem mais sentido para nós. Súmula 573 não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Marquem não constitui fato gerador e marquem imposto de circulação de mercadorias. Súmula 574, sem lei estadual que estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes ou estabelecimento similar. Marquem sem lei estadual que estabeleça e marquem fornecimento de bebidas
em restaurante ou estabelecimento similar. O que a súmula está dizendo, muito cuidado com essa súmula, é que para haver cobrança de ICMS nessas situações que a súmula aponta, tem que ter previsão em lei estadual. Tá bom? Interpretem corretamente essa súmula. A súmula está dizendo que para haver cobrança de ICMS nessas situações, tem que haver previsão em lei estadual. É isso que a súmula 574 está nos falando. Súmula 576 é lícita a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre produtos importados sob o regime da alíquota zero. Então, marquem imposto de circulação de mercadorias e marquem alíquota zero. Súmula 583, promitente e comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. Vimos em sala de aula. Marquem promitente comprador e marquem imposto predial e territorial urbano. Lembra que o promitente comprador, ele exerce posse com animus domini. Então ele pratica fato gerador do IPTU. Súmula 583, bastante importante. Súmula 584 foi cancelada. Então você não vai utilizar essa súmula, não vai marcar a súmula 584. Súmula 585. Não incide o imposto de renda sobre a remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior por empresa que não opera no Brasil. Então marque não incide o imposto de renda. Súmula 586 incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior com base em contrato de mútuo. Marque incide imposto de renda. Súmula 587 incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. Marquem incide imposto de renda. Por que, Marcos, que você está sendo tão simplório nessa marcação? Porque essas súmulas, gente, dificilmente vão aparecer. A gente marca por excesso de zelo. Porque vocês sabem que aqui a gente peca sempre pelo excesso de zelo, né? Eu e o Alessandro. Então, nós vamos marcar por desencargo de consciência, mas é muito pouca a chance de aparecer uma súmula dessas. Súmula 589 é incondicional a fixação de adicional progressivo de imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Marquem condicional, marquem em função do número de imóveis do contribuinte. Não pode o município, por meio de lei, estabelecer uma progressividade IPTU tendo como critério o número de imóveis que o contribuinte tem. Não. Quanto mais imóveis o contribuinte tiver, mais alíquota ele vai pagar. Não, não é possível fazer essa relação. Súmula 590, calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura da sucessão do promitente e vendedor. Marquem imposto de transmissão causa-mortes e marquem abertura da sucessão. Súmula 591. A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Marquem imunidade ou isenção tributária do comprador e marquem produtor. Súmula 595. É incondicional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Marquem taxa municipal de conservação de estradas. 595, então, marquem taxa municipal de conservação de estradas. Súmula 656 é incondicional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Já caiu essa súmula. Então, você vai marcar alíquotas progressivas e vai marcar ITBI. Súmula 657, a imunidade prevista no artigo 156d da Constituição, a imunidade cultural, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Marquem artigo 156d e marquem filmes e papéis fotográficos. Súmula 659, é legítima a cobrança de COFINS, de PIS e do FIM social sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Marquem COFINS, PIS e FIM social. Súmula 661. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Tem uma súmula vinculante idêntica a essa, né? Então, marquem entrada de mercadoria e marquem desembaraço aduaneiro. Podem marcar também ICMS. Então, marquem entrada de mercadoria, ICMS
e desembaraço aduaneiro. Súmula 664 é inconstitucional o inciso 5º do artigo 1º da Lei 8.033, que institui a incidência de IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança. Marquem inconstitucional, marquem IOF e marquem saques efetuados em caderneta de poupança. Súmula 665 é constitucional a taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores imobiliários, instituída pela Lei 7940 de 89. Aqui nós vamos marcar só por desencargo, marquem constitucional e marquem taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários. Súmula 666, a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, 5º da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Marquem contribuição e marquem filiados ao sindicato respectivo. Súmula 667, viola, já caiu também em prova, viola a garantia constitucional do acesso à jurisdição, a taxa judiciária, que são as custas recursais, custas processuais, calculadas sem limite sobre o valor da causa. Marquem acesso à jurisdição e marquem sem limite sobre o valor da causa. Súmula 668, importantíssima, é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido antes da emenda constitucional 29 alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Marquem inconstitucional, marquem alíquotas progressivas para o IPTU. Lembrando que essa súmula diz, atenção, que só são inconstitucionais alíquotas progressivas de IPTU anteriores à emenda 29. Porque com a emenda 29 passou a Constituição expressamente a autorizar alíquotas progressivas para IPTU. Então, leiam direito essa súmula, né? Então só vai ser inconstitucional se for anterior à emenda 29 de 2000. Súmula 669, norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Essa súmula também é idêntica à súmula vinculante 51. Gente, muito cuidado. Aqui eu vou fazer até um parêntese no nosso descarrego. Quando a gente tem uma súmula vinculante e uma não vinculante, sempre vocês perguntam isso, nós vamos sempre dar preferência à súmula vinculante. Vamos pegar aqui rapidinho. Eu sei que meu tempo já esgotou, mas vejam que aqui a súmula vinculante 50, ela fala a mesma coisa. A súmula vinculante 50 fala a mesma coisa. Ela diz, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ela fala a mesma coisa, avançando mais um pouquinho então, da súmula 669. Marcos, quais súmulas eu vou citar? Se você puder, citar as duas. Mas se você for citar só uma, cita a vinculante. Então, dê preferência a citar a súmula vinculante 50. Porque se o examinador for escolher só uma no espelho, ele vai escolher a vinculante. E aí depois a gente vai ter que ficar recorrendo, o que ninguém quer fazer, né? A gente quer passar sem recurso. Se for necessário, o recurso tem jeito. Dá para usar, muita gente passa no recurso. Mas a gente quer que você passe, né, sem precisar de recurso. Então, dê preferência sempre à súmula vinculante 50 no lugar da 669. Dê sempre preferência à súmula vinculante quando houver uma súmula não vinculante também. Aqui podem marcar norma legal, prazo de recolhimento e princípio da anterioridade. A mesma coisa com a súmula 670. Ela é idêntica à súmula vinculante 41. Fala lá da taxa de iluminação pública. Dê preferência à vinculante. Súmula 670 na verdade, de novo, né? Foi repetido aqui. Súmula 688 é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário, marquem contribuição previdenciária e marquem 13º. E a última súmula, 724, que é idêntica à súmula vinculante 52. Lembra que a gente marcou já 52? Vejam. Súmula vinculante 52, que fala lá do imóvel alugado a terceiros. O imóvel pertencente a uma entidade imune alugada a terceiros. Então ela tem o mesmo conteúdo, da súmula 724. Avançando mais um pouquinho, ela tem o mesmo conteúdo da súmula 724. Você vai dar preferência à vinculante. Então marque alugado a terceiros, marquem artigo 156C da Constituição e marquem valor dos aluguéis seja aplicado. Ok? Se você quiser citar as duas, ótimo, melhor ainda. Mas não deixe de citar a súmula vinculante.
Terminamos então nosso descarrego de súmulas de direito tributário do STF. Não deixem de ver as súmulas vinculantes descarregadas pelo meu amigo Alessandro, pelo Alessandro Spielbox. E a gente então ainda vai se ver nos eventos finais. É isso, um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram, @Marcos Aurélio Freitas. Até já, tchau, tchau.